A ansiedade e o medo acompanham o ser humano desde o início dos tempos e foram fundamentais para a sobrevivência da espécie, pois sem eles não passaríamos por diversas situações de perigo. Para começar a explicar o que é a ansiedade e o medo, vamos falar do mecanismo de luta ou fuga, que nada mais é do que um mecanismo de proteção desenvolvido pelo nosso corpo e que nos salvou de muitos perigos ao longo da história. Um exemplo de como esse mecanismo funciona. Imagine que você está acampando em uma floresta e de repente se depara com um urso enorme ameaçando atacar. Nesse momento, seu corpo vai começar a se preparar para agir da melhor forma possível para te livrar da ameaça. Ao se deparar com um estímulo estressor, o animal feroz, uma mensagem é rapidamente percebida e enviada para o hipotálamo. O hipotálamo poderá responder ao estímulo estressor através de uma via de ação rápida que envolve a liberação de adrenalina através da medula da glândula adrenal ou uma via de ação lenta, produzindo corticotropina para a hipófise e a fazendo liberar um hormônio chamado adrenocorticotrófico, que atua sobre o córtex da glândula adrenal e a estimula a liberar o cortisol da corrente sanguínea. A liberação da adrenalina e cortisol no corpo causarão efeitos como a dilatação das pupilas para aumentar o campo de visão, o tensionamento dos músculos para aumentar a força do movimento, o aumento da frequência cardíaca para se bombear mais sangue, a aceleração da respiração e também o aumento da acidez no estômago e do trânsito intestinal para ampliar a produção de nutrientes pela digestão. Tudo isso para tornar eficaz sua reação contra o perigo, seja ela fugir ou enfrentar o urso de alguma forma. Além da reação de lutar ou fugir, de acordo com as particularidades de cada um, seu corpo pode resolver reagir ao perigo de outras formas, como paralisando-se ou até mesmo causando um desmaio. Depois de passar o perigo, o normal é que gradativamente nosso corpo volte ao estado normal após um período de maior cansaço pela energia gasta no processo de defesa. O problema é quando isso não acontece ou quando começamos a ativar esse mecanismo de defesa de forma exagerada em nossa vida. E é aí que a ansiedade e o medo podem ser prejudiciais. Esse mecanismo de resposta ao perigo pode ser ativado também por ameaças imaginadas percebidas pelo cérebro e não necessariamente de ameaça real, como preocupações excessivas geradas por pensamentos distorcidos. Se o indivíduo estiver vivendo a maior parte do tempo nesse estado de alerta e começar a apresentar prejuízos no trabalho, nas relações pessoais, etc., considera-se que ele pode estar sofrendo de algum transtorno mental, como um transtorno de ansiedade. Falaremos dos transtornos de ansiedade especificamente em outro vídeo. Mas qual a diferença afinal entre ansiedade e medo? O medo é a resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida, e a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura, é aquela tensão e o preparo que se desenvolve a fim de se preparar para algo que não aconteceu. O medo e a ansiedade podem ocorrer juntos. A partir de agora, veja alguns dos sintomas que podem ser apresentados em casos de ansiedade.